E que a Mãe Maria Santíssima, com a sua luz rosa de puro amor, possa nos cobrir hoje e sempre, nos mostrando sempre o caminho que é a liberdade de viver em seu amor. Que possamos nos conectar com o amor universal nesse momento, relembrando que em muitos livros é dito que no horário das 6 horas, nas colônias espirituais, os espíritos bondosos se reúnem para fazer orações pela terra. Que possamos receber parte dessas orações e também doar nossa oração para os que precisam de auxílio, para os que sofrem, que precisam de algum tipo de fortalecimento. Sendo assim, vamos fazer a nossa prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Declaro abertos os trabalhos do Centro Espírita Os Humildes de Jesus nessa noite de sexta-feira, de lua cheia linda. Por sinal, oriento a vocês fazerem uma boa meditação olhando para o céu hoje, porque a lua está linda. E hoje o nosso tema será a psicografia. Esse tema foi sugerido por uma moça que está querendo aprender mais e entender mais sobre psicografia, e eu lembrei que fazia tempo que eu não abordava esse tema, que é um tema tão importante para a introdução ao kardecismo. Afinal, o kardecismo não existiria se não fosse a psicografia. Então, eu vou fazer aqui uma explicação hoje bem interessante sobre como funciona a psicografia, dar uma recapitulação histórica de como começou o kardecismo e o desenvolvimento da psicografia, e também explicar como é que alguém pode tentar desenvolver essa mediunidade de psicografia ou trabalhar ela caso essa pessoa já tenha uma sensação de que ela pode vir a ser um médium de psicografia. Também vou explicar por que hoje em dia, entre aspas, é tão raro ver médiums de psicografia atuando e como foi o processo de desenvolvimento para se iniciar a psicografia e depois vir a mediunidade de incorporação, que hoje em dia é a mais utilizada, só que na época a psicografia era mais desenvolvida. Então, bora lá, como sempre, fazer uma recapitulação para a gente lembrar um pouco da história do kardecismo e ir entendendo a necessidade e o desenvolvimento da psicografia. Vou explicar também como é que os médiums de psicografia sentem os primeiros sintomas quando eles começam a ter a percepção de que talvez seja essa a mediunidade deles. A relação também dos médiums de psicografia com médiums desenhistas e médiums que têm a psicopictografia, que é a capacidade de pintar quadros, e vou explicar todas essas relações das escritas. Afinal, existem muitos médiums de psicografia por aí que não sabem que são médiums de psicografia. Porque uma das modalidades da mediunidade de psicografia é a mediunidade inspirada. Essa pessoa ela tem uma inspiração, poxa, que vontade de escrever sobre tal assunto, ela não sabe quem inspirou a ela a escrever esse assunto, mas ela começa a sentir um desejo e ela vai lá e escreve um texto sobre, um livro sobre, e às vezes ela nem sabe que as ideias que estão vindo para ela são inspiradas por um espírito. Muitas pessoas hoje em dia escrevem poemas lindos, canções lindas, são médiums de psicografia e não fazem ideia disso, porque a gente tem uma ideia, um estigma de que psicografia é só quando você perde o controle da sua mão e do seu braço e escreve. Mas tem várias modalidades de psicografia, por exemplo, a psicofonia, onde o médium vai ouvindo o espírito falar e ele próprio médium escreve. E também essa de intuição, que nem eu falei agora, que a pessoa nem percebe que é um espírito que está passando para ela as dicas. Ela acha que é a mente dela que está sendo criativa e que é ela que está fazendo aquilo tudo sozinho. Então, vou tentar pincelar sobre todos esses assuntos aqui para a gente ter uma aula sobre psicografia bem interessante, bem profunda. Primeiro de tudo, a gente tem que começar pelo começo, para a gente entender como é que foi iniciado e desenvolvido o processo de psicografia. Primeiro de tudo, eu gosto sempre de começar quebrando um paradigma, quebrando uma ideia, um preconceito que muitas pessoas têm. Em outras religiões, as pessoas dizem muitas das vezes que não existe isso de psicografia, que não tem como um espírito escrever através de alguém. E a base de uma das maiores religiões, que é o cristianismo, vem de um
inscrito psicografado. Afinal, Moisés, quando subiu no Monte Sinai para escrever os 10 mandamentos, ele recebeu uma inspiração do Espírito Santo, de Deus. E, segundo ele próprio, foi esse Espírito que ditou o que ele deveria escrever como os 10 mandamentos. Então, a base de todo o cristianismo, lá no início com os 10 mandamentos, e depois com a vinda de Jesus, etc., começa numa psicografia que são os 10 mandamentos. Não roubarás, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, etc, etc. É uma psicografia, porque Moisés, lá no alto do Monte Sinai, recebeu aquela inspiração, recebeu aquela ideia e ele psicografou. Psico, cabeça, grafar, escrever de alguma forma. Então, os 10 mandamentos diríamos assim, a psicografia mais famosa que existe e que a maioria das pessoas não percebe que é sim uma psicografia. Então, a gente já começa por aí. Mas em relação, Francisco, à psicografia com o kardecismo, como é que foi o desenvolvimento? Para quem não lembra, o kardecismo ele começou com um fenômeno chamado mesas girantes, que era um fenômeno que aconteceu lá em toda a Europa naquela época. E as mesas girantes nada mais era do que um fenômeno onde mesas, que nem essas que a gente tem em casa, só que de bares, do nada começavam a levitar e do nada elas começavam a girar em círculos pelo local. Obviamente as pessoas ficavam morrendo de medo, saíam gritando, não entendiam o que estava acontecendo e tudo mais. E aí, na época, muitas pessoas diziam que eram fatos que os donos dos bares faziam para poder chamar atenção, que era só para chamar atenção para a cidade, que era só para ter turismo, etc, etc, etc. E, inclusive, tentaram na época construir várias teorias que, inclusive, Kardec ficou estudando e refutando durante as edições da Revista Espírita, de que as mesas girantes elas flutuavam, algumas pessoas diziam, por um fenômeno de erro na gravidade. Eles acreditavam que a determinada região tinha uma falha na gravidade, por isso que a mesa levitava. Outros diziam que era uma espécie de magnetismo, que os donos dos bares colocavam no assoalho ímãs na parte de baixo no assoalho e ímãs nos pés da mesa, e por isso que levitava. E, enfim, Kardec fez inúmeras revistas espíritas refutando tudo isso. Tem revista espírita que ele explica que ele foi, averigou, que ele viu e abriu os pés das mesas e constatou que não tinha ímã nenhum, não tinha metal nenhum, que o fenômeno muitas das vezes acontecia não só em um bar, mas em vários locais diferentes, e não tinha como todos esses donos de bar estarem fazendo o mesmo, sem falar que seria um processo muito caro de se fazer, de investimento para conseguir colocar imã, para fazer um nível de tecnologia que seria bem complicado de ser realizado. E várias outras teorias aconteceram na época para esse fenômeno da mesa girante, mas a maioria das pessoas ou tinha medo ou desdém ou não respeitava porque era um fenômeno que acontecia em bares, prostíbulos e etc. Imagine aí, o kardecismo começou dentro de um bar. Olha que curioso, dentro de um bar, um local onde várias pessoas estavam bebendo e pensando coisas absurdas, para não falar, foi onde iniciou o kardecismo. Tanto que eu já vi até um rapaz fazendo humor dizendo que Kardec falava que iria pro bar para a esposa pesquisar kardecismo, mas ele ia fazer outra coisa. Para tu ver como são os absurdos que as pessoas dizem por aí. Mas sim, o que aconteceu na época foi que esse fenômeno da mesa girante começou a acontecer perto da casa de Kardec. Kardec era um homem muito sério, ele era professor de faculdade, ele ensinava literatura, ele ensinava gramática, era um homem muito respeitado, ele era um homem bem fechado, dizem, que ele não era muito de rir, de muita brincadeira, que era um cara muito respeitoso, que todo mundo tinha várias, digamos assim, várias coisas boas para se falar dele, de tão respeitoso e sério que ele era. Era um educador excelente e na época ele soube que estava tendo esse fenômeno da mesa girante, que as pessoas estavam fazendo perguntas, brincadeiras e tudo mais. E ele, como tinha um instinto investigador, resolveu ir uma dessas noites num desses bares para investigar o que estava acontecendo. E ele achou o fenômeno incrível e resolveu fazer algum tipo
de estudo sobre o que estava acontecendo ali. Inclusive, era muito comum as pessoas começarem a fazer perguntas à mesa. Ah, mesa, você que está aí girando e levitando. Se você tem um espírito aí por trás, bata uma vez no chão. Se isso daí não existe, é tudo mentira, bata duas vezes. E a mesa ia lá e batia uma só. Ou então perguntava para a mesa quanto é 2 mais 2. E a mesa batia quatro vezes certinho. E nisso, essa foi uma das primeiras coisas que fez Kardec querer se interessar mais pela esse fenômeno das mesas girantes. Porque ele disse que se existia uma resposta inteligente por trás daquilo, existia um efeito inteligente também sobre aquilo. Tanto que foi essa uma das argumentações que ele deu para o fato de que não poderia ser um fenômeno da gravidade, porque a gravidade não pensa, e também para poder refutar os fenômenos associados a ímãs e etc., porque ele, Kardec, era professor de faculdade. Ele tinha conhecimentos que a maioria das pessoas da França não teriam nem como saber. E ele fez perguntas à mesa que só uma pessoa muito, mas muito inteligente conseguiria responder, e a mesa foi lá, flutuou e bateu e respondeu corretamente, num nível que, se fosse o dono do bar, se fosse alguém de dentro do bar querendo responder, a pessoa simplesmente não saberia. Porque, como a gente está falando aqui da França do século XIX, seria muito difícil alguém saber uma pergunta ou uma resposta sobre, sei lá, física super evoluída, sobre química, sobre biologia super evoluído, num contexto de um barzinho para tentar enganar alguém. Sei lá, vamos dizer que Kardec tinha algum amigo químico. Ele ia lá e falava: meu querido, me diga aí quanto é o número químico de tal elemento. E ele perguntava para a mesa e a mesa respondia certinho. Coisa que, se fosse o dono do bar, alguém ali tentando fazer alguma brincadeira, a pessoa não ia saber responder. Então também foi essa uma das coisas que fez Kardec achar ainda mais interessante aquele fenômeno. E é dito que ele um dia resolveu perguntar à mesa quem é que estava ali por trás, o que era aquilo que estava falando com ele. E aí, obviamente, foi criado um sistema. Uma vez batendo no chão era A, duas vezes batendo no chão era B, três vezes batendo no chão era C. Então imaginem a demora que era para fazer uma frase. E é dito que a primeira frase que os espíritos mandaram para Kardec era: proíbo-vos expressamente de dizer o que falarei a partir de agora. E aí é dito que Kardec nunca falou o resto da frase, mas os espíritos começaram com essa frase e explicaram que eram espíritos evoluídos, que era o espírito de verdade, que eles tinham uma missão para trabalhar Kardec, etc, etc. E Kardec resolveu começar a fazer estudos específicos em relação àquilo. Provavelmente algumas pessoas se questionaram: Francisco, por que num bar? Por que começou nesse contexto? Geralmente bares e locais assim são locais onde tem uma energia muito densa. E geralmente os médiums têm uma tendência muito a vícios se eles não são médiums educados. Então eles tendem a beber demais, fumar demais, etc. Então um bar era um local na época onde teriam muitos médiums viciosos que não têm muito controle deles próprios, médiums com grandes capacidades energéticas à disposição, e os espíritos mais evoluídos disseram que eles ordenavam aos espíritos atrasados que estavam grudados com esses médiums lá beberrões a puxar o fluido desses médiums beberrões para poder movimentar a mesa, fazer ela levitar e tudo mais. Afinal, precisava-se de um fluido denso, como o fluido dos médiums que estavam ali bebendo e fazendo besteira, para poder conseguir levantar algo denso e físico como a matéria da mesa de madeira ou da cadeira de madeira. E tinham-se médiums naquele local de efeitos físicos, que é essa capacidade de levitar e etc, etc. Foi passando o tempo, o Kardec foi fazendo estudo, foi fazendo pergunta, começou a investigar, 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 e ele resolveu perguntar aos espíritos: espíritos, demora muito isso aqui, é muito dificultoso, trabalhoso. Pô, eu pergunto aqui para você, é uma coisa simples, às vezes demora 30 minutos, a mesa levitando, batendo uma vez, duas vezes, três vezes no chão, até sair a resposta inteira. Às vezes a gente passa aqui uma noite para sair, sei lá, meia folha de resposta. Não tem outra forma da gente se comunicar com vocês mais dinâmica, não? Aí o espírito foi lá e mandou a instrução: eu quero que vocês se reúnam ao redor de uma mesa. Sim, lá no final eu respondo direitinho, Simone. Eu quero que vocês, médiums, se reúnam ao redor de uma mesa. Aí o espírito dizia: olha, eu quero fulano de tal,
eu quero fulano de tal, eu quero outro. Aí escolhia os médiums, o próprio espírito escolhia os médiums que iam ficar ao redor dessa mesa, que eram médiums de efeito físico, obviamente, pedia para eles entrelaçarem as mãos, darem a mão a um ao outro e começarem a fazer orações, ou então mentalizarem a energia saindo deles. E aí é dito que o espírito conseguiu assim fazer com que a mesa fosse mais precisa na batida, e depois ele pediu o seguinte: eu quero que vocês estendam uma corda acima da mesa, na direção, sei lá, em cima, no teto, etc, etc, uma corda, e essa corda vai ficar amarrada numa cesta. Uma cesta dessa que a gente usa de São João, uma cesta de botar fruta, enfim, e eu quero que vocês coloquem na base dessa cesta uma caneta ou então um lápis, porque nós espíritos iremos movimentar a energia na cesta e assim esse lápis aí vai escrever para nós a frase inteira, as nossas respostas no papel. Dito e feito, os médiuns começaram a fazer isso e aí as respostas iam melhor. A cesta conseguia se movimentar da forma certinha e quando Kardec perguntava, a cesta se movimentava sozinha e escrevia no papel. E aí, aos poucos, isso foi desenvolvendo o processo desses médiums conseguirem escrever, quer dizer, esses espíritos escreverem e responderem mais rapidamente a Kardec. Obviamente, nessa fase já não era mais feito dentro do bar. Kardec conseguiu um local para fazer isso, para não ter que ficar indo para bar fazer esse tipo de trabalho. E com o passar do tempo, apesar dessa escrita também ser melhor, os espíritos orientaram: escolha o fulano de tal tem uma habilidade. Peça a ele para ele segurar uma caneta, fechar os olhos e começar a fazer orações. E do nada, fulano de tal entrava em transe, apagava, entrava num estado muito parecido com o estado hipnótico, o estado sonambúlico, que é basicamente o mesmo, e do nada ele perdia o controle do corpo, apagava, fechava os olhos, meio que dormia, e só o braço dele ficava se movimentando. E aí perceberam o seguinte, que o espírito havia pego temporariamente a mão e o pulso e o braço da pessoa e começou a escrever através daquela mão as mensagens. Obviamente, Kardec, que não era besta e que era um cientista, resolveu começar a fazer questionamentos. Rapaz, isso aí tá estranho. Como assim? A mão de alguém vai começar a escrever? Não tá certo. Vou fazer questionamentos. Porque Kardec começou a pensar: se é uma pessoa escrevendo, e se a mão dela tá movimentando, pode ser muito bem que essa pessoa esteja fingindo. Pode ser muito bem que a pessoa esteja me respondendo ou que o cérebro dela esteja me respondendo e ela esteja escrevendo, mesmo de olhos fechados, mesmo que com a aparência de dormindo, e que seja respostas dela e não dos espíritos. Então, novamente, Kardec foi lá e passou a fazer seu método indutivo. Começou a fazer perguntas onde a pessoa que estava ali psicografando, de modo algum, saberia responder. Muitas das vezes, que nem eu falei logo no início, era tipo um cara que bebia demais no bar que começou a psicografar. Uma mulher que frequentava esse bar que começava a psicografar. Então, geralmente, era uma pessoa que não tinha tido estudo, geralmente era uma pessoa que não tinha. Às vezes a pessoa que ia fazer a psicografia nem escrever sabia, para vocês terem uma ideia de como Kardec foi criterioso para ver se isso era verdade ou não. Ele pegava pessoas que não sabiam escrever e essa pessoa que não sabia escrever ia lá e psicografava perfeitamente com a grafia perfeita. Ele ia lá e perguntava coisas que aquela pessoa ali nunca, mas nunca saberia de jeito nenhum como escrever para responder, e a pessoa respondia prontamente. Chegou em alguns momentos, Kardec chamar amigos dele que falavam mais de uma língua, se eu não me engano, Kardec também falava mais de uma língua, e fazer perguntas em outra língua para aquela pessoa que estava ali psicografando, e ela, com a mão dela, escrever nessa outra língua, respondendo a pergunta que foi feita, sendo que ela não sabia nada da língua e também às vezes não sabia nem escrever, ia lá e psicografava perfeitamente. Inclusive o nome dessa mediunidade que é falar em várias línguas é xenoglossia. É uma mediunidade muito rara. Um dos últimos médiums que eu soube que tem essa mediunidade é Edivaldo Franco, que ele consegue falar, palestrar e psicografar nas línguas que ele teve em encarnações passadas. Então, ele aprendeu, através da xenoglossia dele, essa habilidade de escrever e falar
e palestrar em outras línguas, mesmo ele nunca tendo feito aulas nelas, devido à lembrança de vidas passadas. Então o Kardec foi lá e investigou. Poxa, então agora o negócio tá sério. Agora a pessoa escreve com a mão dela bem rápido, as palavras são coesas, fazem muito sentido e estão associadas com um propósito realmente da psicografia. Tá, mas agora a gente tem que definir quais são os tipos de psicografia, como é que acontece, como é esse processo. Eu tive a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento de uma médium de psicografia por muito perto. E eu também já conheci outros médiums de psicografia. Eu perguntei também, obviamente, muito para eles sobre como foi o processo para eles de desenvolver a psicografia. E agora eu vou explicar e contar um pouco para vocês essas histórias para vocês entenderem melhor. No caso, eu conheci duas médiums de psicografia mulheres e elas me contaram o seguinte: uma delas falou que na época que ela estava começando a desenvolver a psicografia, ela achou que ela ia ficar maluca, ela achou que ela estava ficando louca, porque ela do nada apagava dentro de casa, logo no início, obviamente, antes dela ter controle, antes dela estudar o kardecismo, e do nada ela apagava dentro de casa, ela lá com a família dela, e quando ela via, tinha papel do lado dela e um monte de coisa escrita que ela nem tinha pensado, que ela nem sabia o que estava acontecendo. Do nada, ela acordava com a mão dela meio que cansada, meio que dolorida, meio que dormente, como se ela não, como se a mão dela não fosse dela, e ela pegava os papéis e via lá um monte de coisa escrita, psicografada. Na época, a família dela já tinha um certo contato com o espiritismo, então ajudou ela, mas ela dizia que ela achava que ia ficar maluca. Por quê? Porque durante o processo de psicografia, muitas das vezes ela começava a sentir os pensamentos do espírito que estava psicografando. Então ela dizia que para ela era meio que agonizante o fato dela estar pensando e de outra pessoa estar pensando dentro dela. Ela dizia, definiu dentro dela, mas a gente sabe que na psicografia nem na incorporação o espírito não entra na gente de modo algum. Ela dizia que ela sentia como se esse espírito estivesse falando por dentro dela. E ela dizia que às vezes quando ela ia psicografar, ela sentia a vontade do espírito dentro dela, sabe? Tipo, ela, uma pessoa bem alegre, risonha, conversante, etc., do nada se sentia como um homem mais velho, sério, fechado, sisudo, que não ria de nada. E ela dizia que para ela era muito estranho aquela mudança drástica de personalidade, de jeito, e que por muito tempo ela ficava assustada. Logo no início do desenvolvimento dessa mediunidade dela, ela começava a chorar sem parar, sem saber o motivo, sem sentir, sem saber por que ela estava chorando, e ela não conseguia parar muitas das vezes, a não ser depois de muitas preces e de muita oração. E ela falava isso, que ela realmente não tinha consciência, às vezes, do que a mão dela estava escrevendo. Ela só via a mão dela movimentando e ela ficava agoniada por perceber que a mão dela não tinha o controle dela, nem o braço, e que ela parecia sentir ter o corpo inteiro dela, menos o braço sendo dela. E que para ela até acostumar foi bem complicado nesse início, esse processo de psicografia. E ela também chegou, eu cheguei também a conhecer depois um médium homem de psicografia, e ele me contou de uma vez que ele psicografou uma carta em francês. E ele nunca aprendeu nada de francês na vida dele inteira. Depois que ele psicografou essa carta em francês, e um amigo dele foi quem conseguiu traduzir, ele resolveu começar a estudar francês e ele aprendeu super rápido, obviamente, porque ele provavelmente já teve encarnações na França. E a outra médium que eu conheci também foi um processo bem parecido. Ela do nada começava a chorar, e ela sem saber porquê. Do nada ela começava a ficar estranha e mudava de personalidade sem saber porquê. E depois de um tempo ela começou a conseguir controlar e ter a personalidade dela e ao mesmo tempo conseguir fazer as psicografias. Então é muito comum para quem está começando a desenvolver a psicografia sentir os seguintes sintomas. Você pode sentir a sua mão dormente, você pode sentir a sua mão formigando, você pode sentir você perdendo o controle dos dedos, da mão e do punho, e também sentir como se o seu braço não fosse seu. É bem comum que essa pessoa tenha dores de cabeça, às vezes no começo, que ela sinta também uma agonia, como se
ela não estivesse sabendo quem é ela direito, e é geralmente bem complicado no começo por causa disso, e ela tende a começar a ter, às vezes, mudanças de interesses. Porque, por exemplo, se o espírito que está começando a psicografar e trabalhar com ela gosta muito de um assunto, e os dois vão ter que ficar em muito contato energético durante a escrita do texto do livro, possa ser que essa médium acabe pegando partes da personalidade dos gostos desse espírito se ela não tiver muito bem centrado na mente dela quem ela é. Por isso que é muito importante para que todo médium faça muito bem o trabalho do conhece-te a ti mesmo. Por quê? Porque quanto mais você se conhece, quanto mais você sabe quem você é, quanto mais você sabe as suas opiniões, os seus desejos e os seus interesses, mais fácil se torna definir para você quando é você querendo algo, quando é você desejando algo e quando é o espírito que está do teu lado querendo isso. Então, é muito comum também esses médiums falarem que eles tiveram de passar por momentos onde eles tinham de se descobrir ainda mais, para ficar ainda mais nítido na mente deles qual era a opinião deles e qual era a opinião do espírito que estava ali trabalhando. Eu lembro de uma história muito interessante que foi a de Luiz Gasparetto. Vocês depois pesquisem no YouTube, tem várias palestras, vários vídeos dele, várias aparições dele no Jô, que ele conta de como foi difícil o processo dele de desenvolvimento da psicopictografia, que é a pintura de quadros mediúnicos, e da psicografia também. Porque por muito tempo ele achou que ele era maluco, e mesmo tendo o auxílio da família e tudo mais, ele achava que ele era maluco e que aquilo ele não tinha noção. Depois ele começou a aceitar, ele conta de como foi difícil para ele. Por exemplo, ele começou a fazer pinturas mediúnicas. E começaram a botar nele a dúvida. Será que é você? Será que não é você? Será que não é um estado psíquico? Será que não é esquizofrenia? E ele resolveu parar de fazer pinturas mediúnicas. Ele conta que ele foi fazer até artes cênicas, começou a fazer faculdade para tentar pintar. E aí ele percebeu que quando ele tentava pintar sozinho por ele mesmo, os quadros saíam horríveis. Não ficava nada bonito. Ele não sabia mexer nas tintas, ele não sabia chegar nas cores, não sabia como misturar elas. E todos os quadros saíam absurdamente feios. E ele falou que foi muito frustrante para ele fazer artes, tentar cursar artes, porque ele não tinha dom nenhum para isso. Mas em compensação, quando ele falou, realmente, eu não tenho dom nenhum disso, isso aqui não é meu, isso aqui é realmente dos espíritos que vêm trabalhar comigo. Ele disse que ele simplesmente desmaiou e quando ele acordou de novo, tipo, horas depois, tinham vários quadros pintados pela casa dele perfeitos, num nível estético incrível, num nível de percepção diferente. Para quem não sabe, a arte ela tem períodos. Tem o romancismo, tem, sei lá, o período naturalista, tem o período da natureza morta, que é tipo pintura de sei lá, maçãs, uvas, peras, bananas, enfim. E ele disse que cada um dos quadros que tinha na casa dele, quando ele acordou, eram de períodos totalmente diferentes, com traços de pintura totalmente diferentes e com estilos de pintura totalmente diferentes. Coisa que, tipo, só realmente pintores diferentes conseguiriam fazer. E ele simplesmente acordou, tipo, assustado, sem saber como aquilo ali estava sendo feito. Outro caso bem famoso, e depois eu provavelmente volte para Gasparetto, é o caso de Fernando Pessoa, que depois que ele morreu foram contar cartas escritas por ele para a irmã dele e tudo mais, e ele assumiu que ele era um médium de psicografia. Fernando Pessoa foi um dos maiores poetas aqui que a gente já teve, e ele era um médium de psicografia. Ele falou que na época ele estava sentindo as sensações estranhas, ele sentia que aquilo que ele escrevia não era dele. Ele falou nessas cartas para a irmã dele, inclusive, que ele ia para centros espíritas, mas na época, obviamente, ele abafou para toda a sociedade que ele estava ali escrevendo e tudo mais, e que era algo espiritual. Tanto que Fernando Pessoa é muito famoso pelos heterônimos, pelas escritas que ele tinha com nomes diferentes. Ele sempre escrevia, e no final do poema dele, ele escrevia um nome diferente, que era geralmente o nome do espírito que tinha feito a psicografia. E eu já vi uma professora de letras e tudo mais, etc., que fazia esses estudos de escrita, dizer que
Fernando Pessoa foi um dos casos mais interessantes que ela já tinha estudado, porque a letra de cada um dos pseudônimos que ele tinha, dos heterônimos, dos pseudônimos que ele tinha uma grafia diferente e uma forma diferente de escrever no papel. E além de ter uma forma diferente, uma grafia diferente de escrever no papel, coisa que geralmente só pessoas têm, as escritas e as formas de ver a vida de cada heterônimo eram muito diferentes, a ponto de realmente ficar nítido que não dava para ser só uma pessoa falando. E também ela fez estudos dos primeiros poemas da vida de Fernando Pessoa e também os últimos. E ela disse o seguinte, que uma vez ela teve um dos casos que para ela foi uma das maiores confirmações, que tinha eu acho que era uma senhora que psicografava por Fernando Pessoa logo no início da vida dele. E que essa senhora, ela psicografava várias psicografias muito bonitas sobre a vida, etc, etc. E que depois de um certo tempo, depois do início das psicografias dele, essa senhora deixou de psicografar por ele por muito tempo. Foi um dos pseudônimos que simplesmente sumiu e praticamente não escreveu nada, por anos e anos e anos e anos. E depois de muitos anos, ela encontrou um outro poema escrito por esse mesmo pseudônimo, escrito com a mesma forma de grafia, com a mesma pressão e com a mesma forma de ver a vida que escrevia antes, logo no início da vida dele. Então, para pensar, vamos dizer que ele, sei lá, começou a psicografar há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. E ele psicografou uma vez ou duas pelo nome dessa mulher. Depois de 10, 20 anos, ele conseguiu escrever de novo, da mesma forma, com a mesma pressão, com o mesmo tipo de grafia e com os mesmos tipos de fala, o mesmo tipo de opinião. E que ela também falou o seguinte, que eram tantos nomes diferentes, eram tantas escritas diferentes que, tipo, ele teria de ter uma visão de mundo, e uma leitura de mundo, e uma percepção de mundo muito difícil de uma pessoa normal conseguir ter, para ele conseguir psicografar de tantos modos, de tantos jeitos, lembrando de tantas coisas e tendo tantas informações de uma forma tão organizada. Então ela estudou muito isso, ficcionada por ele, pela forma com que é incrível a psicografia que ele conseguia fazer. Então aí é mais um exemplo de como a psicografia é muito interessante. Gasparetto também conta de como era difícil para ele, de como ele tinha momentos que ele nem sabia quem era mais ele, de tanto espírito que se conectava com ele, de tantas opiniões diferentes. Ele dizia que do nada ele gostava de se vestir só de uma cor, do nada só de outra. Do nada ele sentia uma vontade, ele cortava o cabelo, depois ele ficava pensando, meu Deus, por que eu cortei meu cabelo? E ele descobria que o espírito que estava psicografando por ele não achou muito legal o cabelo dele e resolveu dar a ideia de cortar. Então, enfim, ele conta de que, ao mesmo tempo que era incrível viver aquela mediunidade, era meio que assustador e confuso às vezes, porque eram muitas energias diferentes e ele falava que às vezes se ele tivesse tido mais orientação, talvez, quando ele era mais jovem, ele poderia ter lidado com aquela mediunidade dele de uma forma muito mais sábia. Lembrando também que os espíritos que vão psicografar, incorporar, enfim, por você, geralmente vão ser espíritos com afinidade contigo. Então, vai ser um processo onde você vai ter que ter contato com muitas energias e tudo mais. E aí agora eu passo para os tipos de psicografia. Geralmente, para desenvolver essa mediunidade, você já tem que ter vindo, entre aspas, com ela e com essa missão. Então, geralmente a psicografia é meio que um chamado, não é que você escolha, é tipo ser médium de incorporação. É um chamado, não é que você escolha. Geralmente, médiums de incorporação também conseguem ser médiums de psicografia, mas às vezes eles acabam não desenvolvendo. Ah, sim, inclusive deixa eu explicar. Quando a psicografia começou a decair, foi exatamente por causa da mediunidade de incorporação. Porque, porque eu iria precisar que um espírito me respondesse escrevendo se a pessoa podia incorporar e falar comigo na mesma velocidade que eu estou agora? Se eu pudesse perguntar, oi, me diz tal coisa, e o espírito pudesse falar, que nem eu estou falando agora para vocês, eu iria preferir que a minha resposta viesse assim, falada rapidamente, ou através de uma psicografia escrita que poderia demorar mais. Então, o desenvolvimento da mediunidade de incorporação, que veio depois da psicografia, foi uma das mediunidades também
não é que veio depois, né? Sempre houve incorporação, mas é nessa linha aqui que eu estou explicando. Foi uma das coisas que também ajudou a, entre aspas, diminuir as psicografias, porque já não era tão necessário assim ter esse tipo de mediunidade, já que as comunicações conseguiam vir de outras formas. Mas, graças a Deus, tem muitos médios de psicografia ainda que fazem livros incríveis. Então, agora eu vou dar uma breve rapidez aqui para explicar os tipos principais de psicografia, para a gente lembrar aí, aqui para quem quiser saber melhor essa história com mais detalhes que eu contei, na introdução do Livro dos Espíritos, tem aqui toda a historinha de como foi o processo aqui, ó. Por exemplo, essa parte 9 fala aqui, ó, o movimento dos objetos era um fato incontestável. A questão é estar em saber nesse movimento há ou não manifestação inteligente. Então aqui conta direitinho como é que Kardec chegou às mesas, como é que foi o fenômeno da mesa girante, como foi conversar com as pessoas. Ele conta dos testes que ele fez com a mesa, ele conta de como foi o processo dos espíritos pedirem para ser posta a cesta, e por aí vai. Então aqui, ó, por exemplo, ó, não trataremos, portanto, senão da escrita com um lápis, com a cesta, com a prancheta e por aí vai. Então, para quem quiser saber melhor essa história que eu contei por cima, tá aqui na introdução do Livro dos Espíritos, nessas partes aqui com algarismos romanos, parte 9, parte 8, etc, etc, que é explicado direitinho como a doutrina espírita iniciou e de como foram essas relações com os espíritos. Tanto aqui, ó, tem data, tem tudo bonitinho para vocês que quiserem pesquisar mais. Mas focando aqui nos tipos de psicografia, porque não basta você querer ser médium de psicografia, você tem que saber e perceber qual vai ser o seu tipo, se é que você realmente tem. Tem aqui, por exemplo, os médiums mecânicos, os intuitivos, os semimecânicos, os inspirados, os involuntários e os de pressentimento. E tem também a psicofonia. Bora lá para vocês entenderem qual a diferença de cada um. O primeiro tipo é o médium mecânico, que foi aquele que eu expliquei lá no início, que é aquele médium que simplesmente apagava, meio que dormia, entrava no estado sonambúlico, perdia o controle do corpo e só a mão dele ficava lá se mexendo. Tanto que, se vocês já viram filmes espíritas, etc, etc, sempre mostra o quê? O médium meio que deitado na mesa com a cabeça baixa e a mão dele se movimentando. Porque era assim, era uma mediunidade mecânica. Por que mecânica, Francisco? Porque é uma mediunidade de mecanismo. Quando tem engrenagem se movimentando, é um mecanismo, não é? Sua mão ela é feita de mecanismos, de músculos. E o médium mecânico é aquele médium que move as mãos, que move o mecanismo da mão e do braço, sem que ele tenha qualquer controle ou consciência disso. Então, hoje em dia, é a mais rara de se encontrar a mediunidade mecânica, que o médium basicamente apaga e só a mão dele fica lá psicografando o tempo inteiro sem ele nem saber o que é que tá ali acontecendo. Daí vem os médiums intuitivos, que esses médiums que eu falei, que a maioria das pessoas, se você é um bom escritor, se você é um bom poeta, se você tem grandes habilidades de escrever, se você escreve bem música, filme, roteiro de livro, de filme, enfim, você provavelmente é um médium intuitivo sem saber. Provavelmente muitas das intuições que vêm aí não são suas e você acha que são suas. Aí uma vez eu lembro que eu estava fazendo a palestra e a pessoa perguntou: Ah, Francisco, que triste isso. Eu perguntei: Oxi, triste por quê? A pessoa: Ah, imagina aí quantos escritores não têm iludidos. Eu: Iludidos? Aí a pessoa: É. Imagina aí, os livros que ele acha que é ele que escreve não são dele, é do espírito. Aí a pessoa me perguntou, então é isso que acontece no bloqueio criativo que eles dizem ter, que às vezes eles ficam sem conseguir escrever, porque eles dizem que falta inspiração? Aí de certa forma, muitas das vezes essa inspiração que eles estão buscando é uma conexão com o espírito, que tenha ideias boas ali para escrever e tudo mais. Aí a pessoa, tá, mas e o autor do livro não escreve nada dele? Aí eu tive de parar para explicar para a pessoa, sim, ele também escreve coisas dele. Porque tudo que acontece no plano espiritual é por intuição. Então, se eu sou um grande cientista, eu também tenho evolução espiritual em mim que me faz atrair espíritos que também são de cientistas para que eu consiga criar fármacos melhores.
Se eu sou um grande escritor, o meu espírito também é um espírito de um grande escritor e eu acabo atraindo espíritos parecidos com os meus para me ajudarem na escrita. Então é todo um trabalho colaborativo, é um trabalho junto. Tem parte que é do próprio autor, tem parte que é dos espíritos e tá tudo certo. Não é tirando mérito de quem escreve, não é tirando mérito de quem é poeta. Às vezes é o espírito, às vezes é ele, porque o espírito dele também tem evolução e também tem talentos associados àquilo. Mas geralmente, quando vem aquela resposta do nada, aquela ideia do nada, aquela vontade do nada, aquela ideia de um final pro livro, aquela ideia de um plot twist que todo mundo fica, meu Deus, como é que esse cara foi genial a ponto de pensar isso? Não foi só dele, foi de espíritos que também estavam ali auxiliando ele. E tá tudo certo. Nem tudo que a gente faz é sozinho. Nós vivemos em comunidade e tá todo mundo se ajudando e tá tudo bem. Então, que nem eu falei, tem um médium mecânico, que é do mecanismo da mão, tem um médium intuitivo, que eu falei que é a grande maioria, tem um semi-mecânico, que é aquele médium que parece estar acordado, parece não estar, parece estar ali, parece não estar. É aquele médium que fica acordado durante a psicografia, mas sei lá, coloca a mão na frente dos olhos para mostrar que ele não está vendo realmente o que ele está fazendo. Chico Xavier, inclusive, ele fala que ele passou a ter o costume de colocar a mão no rosto por isso, porque muitas pessoas ficavam duvidando, dizendo que era ele escrevendo e tudo mais. Inclusive, assistam o filme As Cartas de Chico Xavier, que é muito bonito, que mostra e ele fala boa parte dessas coisas, de como eram feitas. É um livro só de relatos de mães que receberam psicografias dos seus filhos e que nessas psicografias falava coisas super específicas que não teria como Chico Xavier saber de modo algum. E aí o semimecânico é esse, ele não apaga totalmente, ele continua ali, ele até às vezes percebe parte do processo e ao mesmo tempo está lá escrevendo. Eu lembro de quando o Divaldo Franco começou a psicografar, ele foi um processo assim também. Ele aqui é um médium bem famoso aqui de Salvador, ele ia para o centro espírita, tinha uma dedicação danada, e Joana começou a escrever por ele, com o pseudônimo de O Espírito Amigo. Tanto que tem o livro também, o filme da história de Edivaldo também, que vale muito a pena vocês assistirem. E aí ele foi psicografando, psicografando. Tem uma história de um dia que Edivaldo está psicografando um livro de Victor Hugo. E Victor Hugo estava contando o caso de uma família francesa que estava passando por uma situação. E como Divaldo era médium consciente, enquanto Victor Hugo estava lá escrevendo, Divaldo ficava vendo as cenas acontecendo. Porque as psicografias de Victor Hugo geralmente eram de coisas que ele tinha vivido, que ele tinha assistido e tudo mais. E é dito que Divaldo estava lá assistindo a cena, meio que andando dentro da cena, tipo, lá no passado, olhando a cena, enquanto o corpo dele estava cá com Victor Hugo escrevendo. E é dito que como é o nome? Divaldo viu a cena acontecer e ficou morrendo de medo. Eu acho que a pessoa tinha tomado uma facada, tinha morrido de uma forma muito drástica, teve um acidente, alguém matou outro, enfim. Era um negócio assim. E Divaldo ficou super chocado, começou a chorar, entrou em pânico, tentou ir para cima da cena para intervir na cena. E aí acabou cortando a ligação mediúnica, acabou que Vitor Hugo não conseguiu mais escrever naquele instante. Divaldo começou a chorar, ficou ali super assustado e Vitor Hugo ainda dizem que o espírito de Vitor Hugo é um espírito muito sério, muito bruto, muito ríspido. E aí o espírito de Vitor Hugo falou: ó, sinceramente, não tem mais como eu psicografar por você. Eu achava que você era um médium sério, mas você tá aí em pranto, chorando, se esperneando por um caso que aconteceu há mais de 200 anos. Você não pode nem pedir, já aconteceu há mais de 200 anos. Você já deveria ter maturidade para perceber que isso daí não tem nada a ver com o seu eu de agora e que a gente precisa sim contar essa história para que mais pessoas aprendam. E aí acabou que Divaldo teve de pedir 1000 perdões pro espírito, conversar, para ele aceitar voltar a trabalhar com Divaldo. Divaldo também fazia vários trabalhos em colônias espirituais, então às vezes ele saía do corpo e ia para passear nas colônias e nem lembrava o que estava sendo feito aqui na Terra enquanto ele estava lá incorporado, psicografando. E é dito que às vezes Divaldo acordava super cedo e passava o dia inteiro psicografando sem parar os livros, por horas fora do corpo, enquanto ele estava lá viajando no plano espiritual. Então, é uma mediunidade incrível.
E também tem aqui os médiums inspirados e involuntários, que de novo são esses médiums assim que tem a inspiração, meu Deus, eu estou sentindo a inspiração de escrever um poema, e ele vai lá e escreve aquele poema e tudo mais. E também o médium de pressentimento, que ele sente que ele deveria falar algo, que ele deveria dizer algo, que ele deveria escrever algo, e ele vai lá e materializa aquilo. E também tem a psicofonia, que é bem famosa por Isoldino Rezende, que escreveu O Despertar de uma Nova Era, Planeta Terra em Transição e vários outros livros, que é um modelo de psicografia onde a pessoa vai lá, ela ouve o espírito falando para ela e ela escreve aquilo que o espírito falou. Tem também os médiums tipográficos, que é uma das mediunidades mais raras que se tem de psicografia. É um tipo de médium que ele vai lá, deita, dorme, e enquanto ele está dormindo, a psicografia acontece automaticamente. É isso mesmo que você ouviu. Tem até um livro, eu esqueci o nome do livro, que é bem famoso, que se eu não me engano, A Noiva. Eu acho que é o livro A Noiva, ou é outro livro, enfim. Que a médium, para fazer a psicografia, ela todo dia ia para a cama dela, dormia, e enquanto ela dormia, ela via o livro inteiro sendo escrito. E no dia seguinte, quando ela acordava, ela simplesmente encontrava as folhas de papel impressas, como se ela tivesse imprimido realmente aquele trecho. É uma mediunidade muito rara. O espírito que está ali fazendo a tipografia, ele pega a energia do ectoplasma no médium, ele transforma em tinta e ele imprime no papel como se fosse uma impressão mesmo e tudo mais, para poder acontecer aquele tipo de mediunidade. Inclusive, ela tinha muita dúvida em relação a essa mediunidade dela. Eu acho que eu já vi em algum lugar explicando que ela tinha medo, ela achava que ela que acordava, que ela era sonambúlica, que ela levantava, andava pela casa, que ela que imprimia, que ela escrevia, que ela fazia de alguma forma a tinta e tudo mais. E aí ela pediu para alguém, tipo, vigiar ela a noite inteira enquanto ela dormia. As pessoas foram lá, vigiaram e no dia seguinte encontraram realmente as folhas todas escritas, todas impressas com a tinta bem rarefeita e tal. E ela simplesmente não acreditava que aquela mediunidade existia. Às vezes ela pedia para ela ser trancada no quarto e tudo mais, e quando eu ia lá no dia seguinte, estava lá perfeitamente escrito. E é isso. Deixa eu beber uma aguinha. As mediunidades psicográficas são lindas, são muito bonitas. Vale muito a gente falar aqui das grandes psicógrafas do Livro dos Espíritos e do Pentateuco, que foi a grande Hermance de Foucault, Senhorita Aline, Senhorita Jafé, entre outras que ajudaram a psicografar esses livros lá no Palais Royal, na França. E vários outros médiums que ajudaram, né? O grande Chico Xavier, o grande Valdo Franco, que fez aniversário até essa semana, quer dizer, essa semana não, recentemente, Taurino Brabo, homem, que até hoje está lá palestrando, até hoje está ensinando. E é isso. É uma mediunidade muito bonita, mas que demanda muita dedicação. Não é só flores, não é só bonitinho, não é só estou aqui e vou psicografar. Você tem que ter uma responsabilidade danada, você tem que conhecer os guias, você tem que conhecer os espíritos que vão psicografar por você. Eu já vi casos de espíritos atrasados se fingindo de espírito evoluído e tentando psicografar pela pessoa. Já vi casos de espíritos atrasados também fazendo psicografia, porque eu já vi, por exemplo, o caso de uma médium que ela participava de reunião mediúnica. Então, também, às vezes, espíritos atrasados psicografavam coisas ali para poder tentar desabafar. Então, é uma mediunidade bem complexa, porque você só não vai só ter contato com o espírito evoluído, perfeito, e escrever livros e ficar famoso. Você também vai ter um assédio espiritual grande se você não se cuidar, se você não tiver suas orações, se você não meditar. Você vai passar por dificuldades se você não tiver constância de estudo, de disciplina. E durante toda a sua vida, você, entre aspas, vai ser perseguido por pessoas que vão duvidar de sua escrita, que vão duvidar de você, que vão tentar te testar, que vão tentar fazer você psicografar só para, entre aspas, te pegar na mentira. E é um negócio assim complicado, porque gente é problemática. Então você tem que ter a sua mediunidade muito bem desenvolvida, muito bem trabalhada. Você tem que trabalhar cada vez mais a percepção de quem é você e de quem não é, para que você tenha
confiança nas suas psicografias, enfim, é um trabalho complexo. Eu já conheci médiums de psicografia, inclusive essas histórias aí que eu citei também mostram isso, que muitos médiums, durante tempos, psicografavam como que durante outros tempos tinham uma descrença absurda na própria habilidade. Enfim, é uma mediunidade complicada como todas as outras. Como também muitos médios de incorporação muitas vezes duvidam se realmente eles incorporam ou não, enfim. É complicado porque as pessoas têm que lutar para poder assumirem a fé delas e tudo mais. Às vezes tem muito médium de psicografia, muito médium intuitivo que sabe que é o espírito falando por ele e não diz que é o espírito, porque, entre aspas, é mais fácil ele dizer que é ele que está escrevendo, porque é muito preconceito, é muita perseguição e tudo mais. Mas, de novo, é uma mediunidade linda, é uma mediunidade muito bonita. É incrível o fenômeno da psicografia. Eu lembro de uma vez que eu vi uma médium de psicografia que era destra escrever e psicografar com a outra mão, com a mão canhota. E para ela foi uma dificuldade, foi um dia que ela teve muita dificuldade de tentar escrever, porque o espírito que queria incorporar, que queria psicografar, era canhoto e ele não queria aceitar para escrever pela mão direita dela de jeito nenhum. E ela teve de psicografar com a mão direita e teve de fazer com a mão esquerda e teve de fazer o trabalho e tudo mais. Então, enfim, é uma mediunidade muito interessante. Esses casos aqui que eu citei são raros, são bonitos, são diferentes, são lindos, sabe? E a insegurança é uma das coisas que acaba atrapalhando muito os médios de psicografia. Às vezes eles querem ficar fazendo provas para eles mesmos. Ah, se eu sou de psicografia, minha psicografia é verdadeira, eu quero psicografar em árabe, em hebraico, para mostrar a mim mesmo que realmente isso aqui é verdade. E às vezes os espíritos, os mentores, eles não querem forçar você a acreditar. Eles querem que você desenvolva sua mediunidade por si só, pela sua própria confiança, pela sua própria fé. Tanto que Divaldo sofreu muito isso. Ele conta de como no início das psicografias dele ele duvidava muito de que era verdade aquilo que ele escrevia, assim como muitos médiums duvidam. E ele falou que os espíritos só começaram a dar provas reais para ele quando ele resolveu que não queria mais prova nenhuma, quando ele assumiu que ele confiava mesmo que tanto faz se fosse verdade ou não, que o importante para ele era estar fazendo bem. Por exemplo, a própria Joana de Ângeles, grande Joana Angélica, ela mesma passou anos e anos e anos e anos psicografando e trabalhando com o Divaldo sem nunca ter falado quem era ela. Ela só dizia: chame-me de espírito amigo. Então, por anos, Divaldo nem sabia qual o nome do guia espiritual dele. E a própria Joana falou: olha, se eu falasse para você que eu era Joana Angélica, você poderia ficar vaidoso, poderia achar que era melhor que alguém simplesmente porque eu tô aqui, ou porque um espírito importante, entre muitas aspas, está incorporando por você. Então, muitas vezes você vai passar às vezes tempo sem nem saber quem é o teu guia, porque talvez ele não lhe diga exatamente para testar sua fé, testar sua vaidade e tudo mais. É uma mediunidade incrível. Se você tiver talento para isso, se você tiver essa sensação de que de que você pode fazer, tente, vivencie, mas estude e leia muito, porque é uma mediunidade das que você mais precisa saber ler, aprender e ter, digamos assim, de cor todos os livros espíritas que você puder, para realmente sua mediunidade ter uma base e um conhecimento verdadeiro e puro. E aqueles que realmente tiverem a boa vontade de passar por tudo isso que eu expliquei para vivenciar a sua mediunidade, eu tenho certeza que o sucesso será a única possibilidade.